Fala galera, aqui quem vos fala é Roberto Moraes. Hoje estamos nesse quadro maravilhoso que é o Gere Experiências. Já marca aí a galera toda com o hashtag Gere Experiências. E de fato, estou com ela hoje, a Lilian Paranhos, grande amiga, grande parceira. Li, muito obrigado por estar aqui conosco. Já agradeço desde já esse convite que foi feito, com certeza. Acho que você não poderia faltar, né? Ou não poderia deixar de vir para esse quadro bem bacana que a gente fala um pouco mais sobre a educação, como ela está situada e, lógico, em sua diversidade dentro da pedagogia, como a gente dinamiza isso com vários assuntos. E vocês verão cada vez mais assuntos para poder deixar nosso grupo aí de professores bem formado. Então, Lilian Paranhos, essa gestora, psicopedagoga, professora, seja muito bem-vinda, minha amiga. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui, as trocas são essenciais. Sim. Vamos lá, Li, a priori, eu queria saber de ti, minha amiga, como psicopedagoga que és, né, realmente o que é a psicopedagogia, né, como esse profissional ele se desempenha, né, ao longo dessa carreira, como ele transcende essa funcionalidade dentro da pedagogia, de fato. A psicopedagogia encontra-se na interseção entre a saúde e a educação, abarcando áreas da neurologia, da psicologia, da linguística. Bacana, bacana. Li, me fala uma coisa, você tinha comentado com o seu amigo aqui, referente à sua trajetória, e dentro dela algumas funções bem dinamizadas, não sei como foi a ordem precisamente, mas me conta um pouco sobre sua trajetória, como foi essa escolha, né? Desde o princípio mesmo, né? Desde aquele momento onde você teve aquele insight, poxa, realmente quero estar atuando como pedagoga, eu realmente agora quero estar como psicopedagoga, e depois você deu esse salto aí, foi para a gestão de algumas instituições de ensino de fato. Fala aí um pouquinho mais de como foi essa trajetória, minha amiga. Família de educadores, sempre afirmava ser professora, assim eu fiz um magistério técnico, que foi uma experiência muito ímpar, porque foi um laboratório. Com 15 anos eu já estava atuando em sala de aula. Posterior à graduação de pedagogia, desejando ter uma amplitude da visão de todas as áreas, eu decidi fazer a licenciatura em História, que me permitiu atuar com jovens, adolescentes, ensino médio, porém a minha paixão realmente são os menores, sobretudo aqueles que estão adquirindo o letramento, o processo da aquisição da leitura, que foi onde eu passei maior tempo da minha carreira em sala de aula. Posterior, recebi o convite de gestão, ingressei, atuo, né, gerindo todos os processos, mas a minha essência é sala de aula. Você na gestão, você tem uma visão ampla, você começa a perceber todos os sistemas, até porque para ser um bom psicopedagogo ele precisa conhecer todos esses ambientes, a sala de aula, o contexto familiar, a estrutura da escola, qual a sociedade que aquela criança está inserida, então você precisa ter esta noção de vários ângulos. Para atuar dentro da gestão, pós a licenciatura de fato, você chegou a realizar alguma especialização dentro dessa área específica, minha amiga? Inicialmente eu fiz a psicopedagogia com o objetivo de me auxiliar na sala de aula, logicamente de uma maneira mais restrita, porém ali eu começava a perceber o indivíduo como indivíduo, as suas particularidades, em que cronologia de idade tal teórico vai me dizer sobre. Então você começa a ter essa noção ampla de como aquele ser ele desenvolve o seu cognitivo, o seu emocional, o seu afetivo, o seu social. E ingressei também na gestão, com a necessidade de ter me voltado para a coordenação e gestão. Fiz inclusão escolar para complementar a minha ação em sala de aula e gestão também, porque você está formando professores, é uma responsabilidade muito grande. Mas o meu fascínio é perceber a evolução da criança, seja ela em que estágio esteja. Maravilha, Lilian. Observando sempre, né, pessoal, como especializações e lógico, não apenas as titulações de fato, mas levando em consideração o aprendizado que você tem com essas especializações, sejam elas pós-graduações, mestrados, doutorado posteriormente, até o ciclo realmente final, diríamos, do PhD. Então é sempre importante para poder estar dinamizando e aprendendo cada vez mais, inclusive aperfeiçoando-se fora do país, né, ou com outros segmentos que venham de um jeito um pouco mais, diríamos, evoluído, minha amiga, né? Que a gente sabe que tem alguns lugares que tem um condicionamento melhor na psicopedagogia em relação a um estudo mais desenvolvido, né? E também dentro da área de gestão, né? De todo modo, Lilian, no consultório,
Como é a atuação desse profissional, do psicopedagogo? Fechando aí para a psicopedagogia mesmo, como é esse funcional, minha amiga? O psicopedagogo ele vai estar habilitado para transcorrer dentro de qualquer instituição, seja ela escolar, seja ela clínica, seja ela hospitalar, seja ela hoje com as variações diante da necessidade social. Hoje existe psicopedagogo dentro de uma escola de trânsito. Dentro do hospital, né, Lília? Eu também já vi. Hospital é algo mais comum, mas analise que nós estamos percebendo que a gente necessita de um suporte de como é que eu aprendo, qual a melhor forma de eu aprender, quais os instrumentos que vêm a facilitar com o processo. Então, o psicopedagogo é este elemento que vem a contribuir, debruçar, pesquisar, investigar aquele ser e assim conseguir que ele chegue ao seu objetivo. Maravilha, Lília. Cita alguns exemplos bem rapidamente, minha amiga, de algumas disfunções que transcorrem dentro lá do seu consultório também, que já vamos falar, comentar também sobre a Insight, né, que inclusive é uma instituição que você lidera e de fato retrata a psicopedagogia mais a fundo. Mas me fala alguns exemplos, né, dislexia, dentre outras patologias, outras disfunções que transcorrem lá para você lançar essa tratativa, né, desse desempenhar, dessa remodelação de aprendizado, minha amiga. Sim, sim. No consultório a gente já consegue atender um público mais específico, que tem o objetivo de uma investigação, de descobrir a solução, supostamente, de algum problema, sempre correlacionado à escola, às dificuldades no contexto escolar. Então a gente vem debruçar sobre aquele ser com diversas ferramentas, com a melhor forma dele aprender, o porquê está tendo aquela dificuldade. Será que esta dificuldade está atrelada a uma metodologia? Ao contexto da escola? Será que esta dificuldade perpassa por uma questão biológica, alguma dificuldade cognitiva? Então, é essa busca que o psicopedagogo faz e, logicamente, sempre contando com a colaboração dos neurologistas, dos fonoaudiólogos, enfim, vários outros profissionais que vêm a somar com o processo. É interessante essa integração, Lília, que você acabou de comentar, porque muitas vezes o problema... A disfunção vem de um jeito intrínseco, né? Ou seja, de nascença mesmo daquela criança, e que ao evoluir, né, ao crescer, realmente ela vai dando alguns toques ali que está com alguma disfunção que pode ser revisto, né, e melhorado cada vez mais. Mas também já vi casos de algumas crianças que tiveram algum trauma adquirido e por conta disso, né, um exemplo, um AVC devido a uma série de convulsões e com esse AVC afetando alguma parte específica do cérebro, né, algum dos córtex, realmente veio aquela disfunção adquirida, né, em casos também de traumatismo craniano, ao mesmo, teve aquele machucado, que acontece bastante, a gente não tem esse número aqui específico, peço até perdão, mas que acontece bastante, né, a incidência de traumatismo craniano e a criança acabar ali adquirindo uma nova patologia, que às vezes até para retratar, Lília, precisa ter um conhecimento mais específico, né, dentro da fisiologia, né, do conhecimento do corpo humano, também para poder levar essas considerações, né, minha amiga? Sim, aí o psicopedagogo ele já vem atuar de uma forma mais contínua. Porque observe, ele não está me buscando para me dizer uma dificuldade, ele está me buscando para que eu consiga reformatar e condicioná-lo novamente ao seu contexto social, supostamente integrar ele novamente à sala de aula, perceber quais foram as consequências e ali buscar, juntamente com o fisioterapeuta, entre outros profissionais que vêm a somar no processo, é um trabalho conjunto. E ali ele vai conseguir, ou não, vai depender, isso é muito específico, da superação ou da adequação ao contexto social. Tem uma pergunta aqui que a galera mandou pra gente, rapidamente. No caso, estudar psicopedagogia ajuda o educador a ensinar melhor, Lília? Conhecimento é conhecimento, ele sempre vem a somar com os processos, mas pense que ele vai compreender todos os mecanismos que envolvem o aprender. Ele vai se debruçar e compreender como é que aquele ser desenvolve, como é que aquele ser aprende melhor, em qual contexto social ele está ligado, qual é a melhor metodologia. Então, para você experimentar, você tem que perpassar e conhecer várias áreas. Lília, a gente tem uma pergunta aqui de nossa amiga Amanda Souto. Ela faz essa seguinte pergunta, amada. Qual é a bibliografia básica da área
de psicopedagogia. O Piaget ele é o pai da educação. Sim. E a psicopedagogia bebe bastante da fonte dos teóricos correlacionados à educação. Também temos o Jorge Visca, Freud, também, que nos traz contribuições essenciais para a gente entender aquele sujeito diante do seu contexto social, emocional, enfim. Logicamente, a gente está falando aí de alguns autores que têm um conhecimento muito brando, muito forte, né, sobre a educação e várias ramificações de outras áreas, né, não somente a educação, a competência científica até um pouco bem elevada, né, minha amiga? Então, posteriormente, Lília, eu quero até que você poste alguma coisa falando lá na Insight, até mandando aqui, marcando a galera do Gere Experiências, para que a gente possa falar um pouco mais sobre alguns autores mais recentes, que tem uma linguagem um pouco menos rebuscada, que a gente sabe estudar e você gosta bastante de estudar, que eu sei, minha amiga, consegue ter uma leitura um pouco mais plena, mas tem alguns jovens, né, que estão vindo agora da pedagogia, de outras licenciaturas, e propriamente que desejam empenhar-se na psicopedagogia e querem levar algumas outras referências. Depois, passa pra gente, que a gente vai deixar aqui embaixo de um jeito bem bacana, para vocês poderem ter essa referência também, tá bom, pessoal? Vamos lá, as escolas em geral, como elas lidam, né, elas reagem bem quanto a essa intervenção da psicopedagogia, minha amiga? O psicopedagogo, ele é um parceiro da escola. Temos o mesmo objetivo que a criança desenvolva. Sim. Então, o psicopedagogo se faz muito presente no contexto da escola, nos espaços em que a criança circula, no espaço de aprendizagem, porque é necessária essa percepção não só de consultório, mas da sala de aula, que é a experiência, onde ele está lidando com suas relações, com a metodologia que aquele professor executa, da forma que aquela escola se predispõe a ensinar. Então, tudo isso precisa ser analisado porque, repito, cada ser é único e tem a forma correta de se desenvolver, que é única, pertence a ele próprio. Lília, eu visito bastante as escolas hoje aqui na região da Bahia, de um modo geral, tá? Visitando diversas cidades, minha amiga, fazendo algumas pesquisas de campo também integradas a esse comparecer nas escolas. E eu vejo muito, Lilian, que a cada 50 escolas que eu vou, apenas 2 ou 3 têm um campo de atuação firme, né, com um psicopedagogo. Ou seja, esse psicopedagogo é contratado pela instituição ou tem uma parceria vinculada a essa instituição. Qual seria a sua opinião em relação a esse número tão baixo, né, de psicopedagogos integrados, né, integralizados talvez, dentro dessas instituições de ensino, escolas, né, em sua fundamental base, o ensino infantil, fundamental 1, 2, e por fim ali o ensino médio, né, que é uma transição bem diferente, né, inclusive. Mas como seria ali do fundamental 2 para baixo, minha amiga, essa integração desse psicopedagogo às escolas? O que você acha disso? O psicopedagogo ele é essencial em todos os espaços que envolvem a aprendizagem. Sim. Porque ele vai mergulhar em compreender e ajudar pessoas a chegar ao seu objetivo, seja ela a dificuldade que for ou a forma que for. Mas eu acredito que este número vem aumentar. A questão da parceria realmente vem a somar com as instituições escolares, porque é necessário ter esse olhar sobre o contexto da escola. Logicamente, o psicopedagogo escolar, ele tem limitações. Ele não pode atender como se fosse uma clínica. São perfis e ferramentas distintas. Mas ele vem a colaborar com o processo, ele chama a família, ele divide. Posterior, com as orientações do psicopedagogo que vai atuar na clínica, ele vai fazer essa intermediação dos profissionais, pode ser o fono, enfim, vários outros profissionais que venham contribuir com aquele processo. Ele vai fazer a intermediação, a adequação dos processos e dos mecanismos que os profissionais vão lidar com ele. Eu já vou fazer um gancho, Lilian, com o que você acabou de comentar, minha amiga, que seria referente justamente à ferramenta, né? Hoje, nas escolas municipais, eu encontro um condicionamento, e assim, não fechando em loco, senhores, somente a região de Salvador, mas abrindo mesmo o campo Brasil e principalmente a Bahia, que é o lugar ao qual, né, nós estamos nos referindo, né, e que teria uma certa experiência e um rodar aqui para entender direitinho como funciona o nosso estado, né? Então, se a gente parar para observar, minha amiga, no âmbito municipal, há uma defasagem muito grande no equiparado de ferramentas, né,
brinquedos, a parte lúdica para poder gerar essa interpretação e essa remodelagem. E assim, encontra até um pouco mais nas particulares, mas mesmo assim ainda em defasagem. Lilian, você hoje possui algumas parcerias e possui realmente o elaborado dessas ferramentas. Você traz isso lá para a Insight, minha amiga? Sim, essa questão dos materiais a gente sabe que é uma realidade mesmo. Porém, a gente conta com a criatividade, a sustentabilidade está aí, mas isso já na minha atuação de gestora. A gente tem oficinas para desenvolver ferramentas com materiais de sucatas. Opa, que massa! E as famílias contribuem com os papelões e as professoras, por sua vez, criam oficinas e constroem ferramentas maravilhosas, deixando a ludicidade ativa, até porque a gente sabe que a criança ela aprende através da brincadeira, do prazer, do desejo dela. Então a linguagem precisa estar condizente. Então, que vamos produzir materiais e acredite, as crianças até preferem, porque a novidade, eles perpassam por todas as etapas, eles constroem. Então, imagina eu estar brincando com um brinquedo que foi feito por mim. Então tem um apreço muito maior. Muito bacana, Lilian. E explorar realmente esses dois campos, né? Não somente parcerias com empresas, instituições que produzem esses materiais, mas que até por mim mesmo, minha amiga, eu prefiro que seja criado, né? Exploremos a criatividade para gerar essa ludicidade no aprendizado. Eu acho magnífico, né? Boa iniciativa, minha amiga, parabéns. E aqui tem mais uma pergunta, e essa aqui eu achei maravilhosa, Lilian. Bem provocadora, tá? A Alana manda aqui pra gente por que alguns educadores e familiares atribuem o fracasso escolar a possíveis males emocionais ou neurológicos da criança, desconsiderando o fato de que o responsável pelo problema pode ser quem ensina. Como você interpreta essa pergunta, minha amiga? E lógico, a responde. Diga lá. Pois bem, hoje também estamos dentro de um contexto social onde existe uma fábrica de relatórios, de laudos, e isso nos condiciona a profissionais quererem adequar aquele aluno na inclusão e não debruçar sobre o porquê que ele não aprende. Será que é a forma que eu estou chegando a ele? Então, a minha metodologia ela nunca é colocada em questão. Por uma questão mesmo desta construção. O professor ele é o centro, o professor ele escolhe um método, só que aí já atribui à escola, que tem a sua metodologia muito consolidada, mas às vezes não atinge aquele determinado aluno. Sim. E aí? Eu preciso adequar a minha responsabilidade que ele cresça, que ele evolua, que ele perpasse por todas as etapas. Então, na verdade, não somente a criança, né, produzindo e criando as suas medidas para poder ter um aprendizado junto ao profissional psicopedagogo, mas também vocês, de fato, readequando a metodologia de ensino e fazendo de tudo um pouco, né, minha amiga, para poder chegar até aquela criança e poder remodelar esse aprendizado de um jeito coerente, né, com coeficiente alto sempre de resultado, que é o que a gente trabalha em cima disso. Pois é, galera, hoje a gente fica por aqui com essa maravilhosa, mais uma vez, minha amiga, muitíssimo obrigado. Somente lembrando aqui que qualquer coisa marca o público aqui, a galera da Gere Experiências, que no caso vem aí acerca da Gere, Inteligência e Aprendizado, uma instituição de ensino que fica localizada aqui na região do Imbuí, em Salvador, e contudo possui especializações focadas nas áreas educacionais. Então, busque conhecimento, busque realmente um bom desempenho e Li, deixa a sua palavra final aí para todo mundo. Diga lá. Agradeço o convite. Sigam a Insight. Lá a gente dá várias dicas no que tange a psicopedagogia, dicas para pais, enfim, todos que estejam no processo da educação. Maravilha. Como é que tá o Instagram lá da Insight, Lilian? @insightdh.ba. Pronto, @insightdh.ba. E aqui da Gere, @gereinteligência. E aí a gente fica com mais um quadro próximo. Conto com vocês para mais conhecimento, para mais dinâmica, para uma melhora da nossa educação. Grande abraço.